Vida amorosa no momento atual. Carta da ilusão. O Cavaleiro de Paus. 9 de ouros, carta do ganho. Rei de copas. Rainha de copas. Carta 4 de espadas. O pajem de paus. Carta do tormento. Pajem de ouros. E o papa. Signo de Áries inicia com a energia do 7 de copas, que é a carta da ilusão. Para quem está se relacionando com alguém, eu vou continuar a separar o vídeo para quem está solteiro e para quem está comprometido e ou lidando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa. Vou começar para quem está lidando com uma pessoa aqui, seja comprometido ou conhecendo aqui. Eu vejo que há muitas expectativas aqui. Alguém está criando muitas expectativas. Pode haver também muitas opções. Vocês podem ter várias opções aqui e isso gera também essa questão das expectativas. Tomar cuidado com as ilusões aqui, principalmente quem tem opções a escolher. E eu vejo que muitos de vocês podem não estar enxergando o outro como ele realmente é, ou não enxergando, percebendo a situação aqui da forma como ela realmente é, devido seja o excesso de expectativa e ou idealização aqui. Para quem tem opções, existe a necessidade de vocês fazerem uma escolha, obviamente, senão vai contribuir aqui para uma certa confusão emocional que alguns podem já estar sentindo por conta de haver opções. Eu vejo que há também grande chance de uma das partes estar criando, está muito imaginativa em relação à situação, em relação ao outro. Se forem da parte de vocês estarem muito imaginativos em relação a alguém, eu vejo que vocês devem tomar cuidado com essa imaginação excessiva, porque vocês podem acabar criando ilusões aqui e depois se frustrando. O Cavaleiro de Paus, que é a energia de vocês, está como obstáculo. Eu vejo que muitos de vocês podem estar com uma predisposição a se sentirem insatisfeitos. Isso, para muitos de vocês, isso não tem muito a ver com o outro. Tem mais a ver com uma questão interna de vocês. Talvez alguns podem ficar fantasiando coisas que não são, como é fantasia, não faz parte da realidade. Então alguns podem estar com uma tendência aqui a querer novidades, talvez tenha uma predisposição também a não ter paciência em relação ao outro. Vejo também uma tendência à impulsividade, a não conseguir conter os instintos, e eu vejo que esse é o principal obstáculo na relação. Alguns podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de fogo também, Áries, Leão, Sagitário, mas eu vejo aqui essa energia do Cavaleiro de Paus como sendo a de vocês, e o obstáculo é justamente conter esse impulso de querer. Alguns podem se sentir tentados a se relacionar com outras pessoas aqui por conta das fantasias que cria, e também por essa predisposição a querer sempre variar aqui, a querer sempre ter novidade.
E o Cavaleiro de Paus no lado negativo tem um lado conquistador. Então alguns de vocês podem estar vibrando mais para o lado negativo. E isso acaba dificultando o relacionamento. A carta do ganho na base indica que vocês podem ou estar lidando com uma pessoa que tem demonstra ser uma pessoa bem independente, autossuficiente, demonstra não depender de ninguém, seja emocionalmente falando, seja também na questão financeira, ou são vocês aqui. E eu vejo que isso também influencia muito a relação de vocês com a pessoa. Eu vejo que uma das partes está com essa energia de autossuficiência, eu não dependo de ninguém, e a outra parte, provavelmente o outro aqui, a pessoa que vocês estão lidando, está com a energia mais de insegurança, de medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de perder vocês por conta de alguma situação. E eu vejo que isso está influenciando muito o momento atual. Também vejo alguns de vocês buscando aqui realizar as próprias metas pessoais, principalmente relacionada ao campo profissional e financeiro. E isso também, eu vejo que esse 9 de ouros aqui, a carta do ganho, é uma energia bastante individualista. Então eu vejo muitos de vocês com essa energia. E isso acaba influenciando aqui a relação, no sentido de, eu vejo muitos de vocês lidando com uma pessoa que é insegura ou está insegura no momento atual e acaba criando paranoias aqui, ilusões a respeito de vocês. E vocês também podem ter essa tendência também em relação ao outro. O Rei de Copas no passado recente indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência no signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Vejo um casal aqui, saiu a Rainha e o Rei de Copas. Então eu vejo que muitos de vocês que estão num relacionamento podem estar lidando com uma pessoa que é mais reservada em relação aos próprios sentimentos. Também podem lidar com uma pessoa que é mais sentimental e vocês estão mais ligados ao aspecto sexual da relação, devido ao Cavaleiro de Paus aqui no obstáculo. E eu vejo que no passado recente vocês lidaram com uma pessoa que agiu de uma forma mais sentimental em relação a vocês. É possível que essa pessoa seja um pouco desconfiada também. Eu vejo que tende a ser uma pessoa muito intuitiva. E eu vejo que o Rei de Copas aqui no caso tende a ser uma pessoa que ela não é muito direta. Então se ela tem interesse em alguém aqui, ela tende a tomar atitudes que não deixa muito claro o interesse, o sentimento dele ou dela. Então muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa assim, e isso acaba gerando, despertando a imaginação de vocês. Então para quem está num compromisso, é possível que alguns ainda tenham dúvidas se essa pessoa, ele ou ela, tem sentimentos por vocês ou não. Então eu vejo que há muitas coisas aqui que a cabeça cria por conta da atitude dessa pessoa. E eu vejo que para muitos de vocês é a energia do outro aqui, não a energia de vocês. A Rainha de Copas no centro de atenção indica a necessidade de haver o compartilhar de sentimento. E eu vejo que existe sentimento e é recíproco, só que alguns podem realmente ter opções aqui. Isso acaba gerando uma confusão de não só de não saber com quem se relacionar, como também não saber o que sente pelas pessoas envolvidas aqui. Então eu vejo alguns lidando com um casal, ou vocês aqui, como eu estou falando para quem está comprometido ou lidando com alguém, vocês aqui podem estar interessados numa terceira pessoa, mas eu vejo esse interesse sendo despertado por conta das fantasias aqui, que são criadas a respeito dessa pessoa. A Rainha de Copas no centro de atenção indica essa necessidade de ser mais aberto emocionalmente, de expressar os sentimentos ao outro.
Eu vejo que há sentimento recíproco, mas existe essa necessidade de ser receptivo e também de compartilhar, de cuidar também. Existe essa necessidade de cuidar, de nutrir o outro, de ter uma postura mais maternal até. Não importa se você é homem ou mulher, eu vejo que existe essa necessidade de cuidar do outro, de nutrir o outro, nutrir sentimento, compartilhar o sentimento. E alguns podem ter essa dificuldade também de se entregar emocionalmente, porque a rainha de copas, ela tem facilidade em se entregar, em se envolver emocionalmente. E alguns de vocês podem estar tendo essa dificuldade, porque eu vejo mais vocês ligados ao lado sexual, da paixão, e não do envolvimento emocional, de criar intimidade aqui. O 4 de espadas no futuro próximo indica que é bem possível que vocês sintam a necessidade de tirar um tempo para refletir sobre a situação, principalmente se houver aqui influência de terceiras pessoas, despertando interesse. Eu vejo que muitos de vocês podem querer ter um tempo do relacionamento. Essa questão do tempo de reflexão pode ser influenciado também por questões financeiras, onde uma das partes pode estar passando por dificuldades financeiras. E eu vejo que no futuro próximo vai haver essa necessidade, inclusive esse tempo também pode ser relacionado a se recuperar de alguma situação. E eu vejo muito mais essa recuperação sendo ligada ao aspecto financeiro. Quanto ao tempo, eu vejo dentro de um mês essa situação ocorrendo. O valete de paus aqui como as lições. Eu vejo que realmente é a energia de vocês aqui, o valete de paus. Eu vejo que existe uma imaturidade aqui que precisa ser desenvolvida. Eu vejo que muitos de vocês, como eu falei, estão mais ligados ao aspecto sexual, a querer conquistar aqui, e podem estar inclusive com uma postura mais impulsiva, impaciente em relação ao outro, e até muito individualista, mas um individualismo excessivo, no sentido de não ter empatia pelo outro. Então eu vejo até um certo egoísmo aqui. E o valete de paus indica não só como é a lição aqui do momento atual. Eu vejo que existe a necessidade de realmente compreender que vocês necessitam, o relacionamento necessita sim de novidades, mas vocês devem tomar cuidado com posturas imaturas aqui. E eu vejo que essa postura imatura é mais refletida no sentido de vocês não quererem se prender a ninguém, quererem se envolver de uma forma mais superficial, mais no sentido sexual aqui, e ao mesmo tempo não se importar com o outro. Se magoam o outro, se o outro cria sentimentos por vocês ou não. Então eu vejo que para quem está numa relação aqui que não é de fato um compromisso, eu vejo mais isso. Para quem já está no compromisso com uma pessoa aqui, eu vejo também tomar cuidado com a postura mais imatura. E eu vejo que existe a possibilidade de vocês terem novidade no relacionamento se vocês expressarem o que vocês querem ao outro. Eu vejo que também existe a necessidade de desenvolver a comunicação. O valete também fala muito de comunicação. Então existe essa necessidade de se comunicar mais com o outro, com o parceiro ou parceira, e também uma comunicação onde desperte esse interesse no outro, que renove aqui o sentimento de paixão no outro. Então eu vejo que existe esse aprendizado aqui no momento atual. A carta do tormento no ambiente indica que vocês estão lidando com uma pessoa que pode estar passando por dificuldades no aspecto profissional e financeiro. E isso também está gerando insegurança nele ou nela. Também alguns podem lidar com uma pessoa que talvez ela se inferioriza muito. Então existe uma questão de baixa autoestima para alguns. Ou vocês podem estar lidando com alguém assim,
ou vocês podem ter essa questão aqui forte. E o 5 de ouros indica que essa pessoa pode ter medo de perder vocês, ter medo de serem rejeitados por vocês, medo de abandono. E eu vejo que essa pessoa também pode ser muito carente por conta da insegurança e ou por questões de baixa autoestima. Então eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com alguém assim no momento, ou essa pessoa está com essa energia no momento devido às dificuldades que ele ou ela está passando na vida. Então eu vejo que a postura do outro também está influenciando muito no sentido de vocês quererem buscar o novo. E esse desejo, essa ânsia de querer buscar o novo é por conta das fantasias que vocês acabam criando com pessoas que vocês acabam conhecendo aqui. O valete de ouros no emocional indica que é possível que muitos de vocês estejam realmente lidando com uma pessoa que não tem muita estabilidade a oferecer para um relacionamento, inclusive para quem já está no compromisso com essa pessoa. Eu vejo que alguns podem se relacionar com uma pessoa que ou é estudante ainda, é uma pessoa muito nova, é uma pessoa jovem, ou está ingressando na área profissional, por isso não tem tanta estabilidade, ou pode ser uma pessoa que tenha já uma idade elevada, mas tem alguma questão aqui, talvez essa pessoa esteja reingressando na área profissional, investindo numa nova carreira que ela não tem experiência. Eu vejo que existe uma questão aqui de imaturidade e inexperiência que influencia a situação. Vejo que existe aqui muita, além da questão do afeto, existe também a atração física entre as partes. Só que eu vejo essa questão da estabilidade aqui, a falta de estabilidade para oferecer ao outro. Não só estabilidade financeira, como também interna. Porque eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito insegura e é uma pessoa que tende a depender do outro. É uma pessoa que pode inclusive cobrar muito do outro. Ser uma pessoa carente mesmo. E ainda assim eu vejo essa pessoa interessada em tornar ou investir num relacionamento, para quem não está num compromisso ainda com essa pessoa, ou tornar o relacionamento ainda mais estável, mesmo ele ou ela não tendo aqui estabilidade suficiente para oferecer. O Papa, na conclusão, indica que existe aqui realmente a necessidade, como foi o único arcano maior que saiu, então existe uma atenção maior para essa energia. O Papa pede aqui realmente a necessidade de haver comunicação na relação. Eu vejo que pode existir realmente dificuldade de comunicação entre as partes, que pode estar resultando nessa situação de uma parte se sentir excluída, se sentir rejeitada ou ter medo de ser abandonada aqui, e vocês aqui, porque eu vejo mais sendo a energia de vocês, querendo buscar novas aventuras aqui com outras pessoas até. E essa energia individualista de modo excessivo aqui. Então o Papa pede essa necessidade de confessar as vontades ao outro. De conversar com o outro de uma forma respeitosa, mas de modo que ambas as partes se compreendam aqui. Também é possível que, para quem não está num compromisso, é possível que essa pessoa realmente tenha interesse em se comprometer com vocês de forma muito séria. Para alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito nova e a influência também dos pais na relação. Já que saiu o Rei e a Rainha de Copas, pode ser o caso também para alguns. Em todo caso aqui, existe essa necessidade de comprometimento, de respeito, de compreensão e também de a conversa ser importante na relação. Então eu vejo que para quem está num relacionamento, vai existir realmente um tempo de reflexão
que vai direcionar aqui não só para uma possível conversa entre as partes, como também vejo um maior desejo aqui de se comprometer ao outro. Para quem está lidando com uma pessoa que não tem um compromisso ainda com ele ou ela, eu vejo que esse tempo de reflexão e possível recuperação de alguma situação aqui vai levar ao comprometimento. Eu vejo que para muitos de vocês podem acabar se comprometendo com essa pessoa ou uma pessoa nova, porque eu vejo que para alguns pode existir opções. E alguns de vocês podem lidar também com uma pessoa que tem forte influência do signo de Touro. É isso. Agora eu vou passar para quem está solteiro. Arianos ou arianas que estão solteiros, eu vejo que muitos de vocês podem ter opções no momento atual. E eu vejo que nesse caso é necessário fazer uma escolha. Eu vejo que muitos de vocês podem criar expectativas, idealizar demais as opções, as pessoas que despertam interesse em vocês. E eu vejo que vocês devem tomar cuidado com as ilusões, para vocês não acabarem se iludindo com pessoas que talvez demonstram ser uma coisa e não é o que ele ou ela está demonstrando. O cavaleiro de paus aqui como obstáculo indica mais a energia de vocês, mas alguns podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário, e eu vejo que o principal obstáculo aqui para a vida amorosa de vocês é justamente muitos de vocês estarem mais vibrando para o lado mais negativo do signo. Então eu vejo mais uma questão de individualismo excessivo, que pode beirar ao egoísmo aqui. Vejo muitos de vocês sendo muito impulsivos, não querendo se prender a ninguém, querendo se relacionar de uma forma mais casual, superficial, mais interessado só no aspecto sexual da relação. Vejo também uma impaciência quanto a se relacionar com o outro, e tudo isso é o obstáculo para que vocês consigam até discernir qual seria a pessoa ideal para ter um relacionamento, principalmente devido ao quesito da impaciência aqui. Então, se vocês se identificaram com essas características, é necessário vocês desenvolverem essas características, buscar trabalhar nessas características, equilibrar, porque é o principal, a principal dificuldade aqui para que vocês invistam no novo relacionamento. A carta do ganho, o 9 de ouros aqui como uma base, indica essa questão da individualidade, de vocês vem de um período onde vocês se sentem muito bem nessa posição de solteiros. Vejo muitos de vocês buscando aqui um certo nível de independência financeira e profissional, e isso também influenciar no momento atual. Vejo muitos de vocês demonstrando também uma postura não só de independência, como autossuficiência às outras pessoas, no sentido de não querer realmente depender do outro para nada, nem financeiramente, nem emocionalmente falando, mas eu vejo um exagero nisso. Tanto que muitos de vocês podem ter dificuldades realmente em se envolver emocionalmente com pessoas novas. O Rei de Copas no passado recente indica que vocês podem ter lidado ou ainda está lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Saiu um casal aqui, Rei e Rainha de Copas. Para alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que está comprometida no momento e vocês terem interesse nessa pessoa, inclusive alguns podem estar criando certas fantasias e ilusões a respeito dessa pessoa, por conta da postura que ele ou ela adotou aqui no passado recente. Eu vejo que o Rei de Copas aqui tende a ser uma pessoa muito reservada, principalmente em relação aos próprios sentimentos. Tende a ser uma pessoa muito intuitiva, uma pessoa romântica, uma pessoa muito gentil, compreensiva. Tende a ser uma pessoa, inclusive, muito, como saiu o Papa aqui, uma pessoa que pode ser um bom ou uma boa conselheira aqui. Então eu vejo alguns lidando com um casal mesmo, e alguns podem se sentir tentados a se envolver com uma das partes,
por conta das fantasias que cria, de possíveis ilusões aqui, expectativas que vocês criam em relação a essa pessoa. E o Rei de Copas indica a postura dessa pessoa. Geralmente o Rei de Copas também, quando tem interesse numa outra pessoa, geralmente não é muito claro em relação a isso. Ele ou ela costuma demonstrar um interesse de forma indireta, não é muito clara como os signos de fogo. Então alguns de vocês podem lidar com a pessoa assim, e talvez por conta da postura dele ou dela em relação a vocês acharem que talvez essa pessoa esteja interessada, mesmo que essa pessoa seja comprometida. Para alguns de vocês pode ser uma amizade, para outros de vocês é uma pessoa próxima aqui. E eu vejo que a influência dessa pessoa, essa pessoa influenciou muito nessa questão das expectativas, de possíveis idealizações que vocês criam, fantasias aqui, e que para muitos de vocês pode ser meramente ilusão. A carta da ilusão aqui está sendo representada por uma miragem. Então, o que vocês estão percebendo na verdade, pode não ser a realidade. Então, alguns de vocês podem lidar com a pessoa que vocês acham, imaginam que essa pessoa tem interesse em vocês e talvez não tenha. Essa pessoa pode estar sendo só respeitosa em relação a vocês. Principalmente quem está lidando com uma pessoa que já é comprometida aqui, principalmente casada, porque saiu o casal, rei e rainha de copas. A rainha de copas no centro de atenção indica a necessidade de vocês, não só indica a influência de uma pessoa aqui, que para quem está lidando com um casal aqui, pode ser a parceira da pessoa que vocês têm um certo interesse, como também a necessidade de vocês terem que serem mais abertos, mais receptivos ao amor, de compartilhar também os sentimentos ao outro. Caso vocês já tenham uma pessoa interessada, vocês interessados numa pessoa aqui. Eu vejo muitos de vocês muito ligados ao aspecto mais sexual, à paixão, a relações mais superficiais, e isso acaba gerando dificuldade até de se envolver emocionalmente com o outro. E eu vejo que com a Rainha de Copas aqui como centro de atenção, pede atenção para que vocês realmente busquem desenvolver esse lado mais sentimental, de vocês serem capazes de se entregar num relacionamento novo, de se abrir ao amor aqui, de serem capazes de cuidar do outro aqui, para que vocês também sejam cuidados. Eu vejo que para que vocês tenham reciprocidade é necessário desenvolver isso. O 4 de espadas no futuro próximo indica que é bem possível que vocês sintam a necessidade de tirar um tempo para si, para refletir sobre a situação, principalmente quem tem opções aqui ou quem pode estar criando certas ilusões aqui a respeito de uma pessoa. Eu vejo que vocês podem sentir essa necessidade de tirar um tempo não só para refletir a respeito da situação, como também é possível que alguns de vocês acabem passando por esse processo aqui de reflexão também por conta de ou ter que se recuperar de perdas financeiras. Alguns podem acabar passando por dificuldades nessa área e isso influenciar a vida amorosa de vocês, ou até por questões de saúde aqui. Alguns de vocês podem acabar adoecendo. Eu vejo para alguns, então tomem cuidado aqui, se cuidem mais em relação à própria saúde, porque eu vejo que alguns podem acabar tendo um tempo aqui de recuperação, seja relacionado ao ambiente profissional financeiro ou questões de saúde. Quanto ao tempo, eu vejo dentro de um mês essa situação ocorrendo. O valete de paus aqui como a lição indica a necessidade de vocês terem que amadurecer. O valete de paus traz essa energia imatura. O cavaleiro de paus também traz uma certa imaturidade. Então, muitos de vocês que se identificaram com os aspectos aqui do obstáculo, vocês estarem mais impacientes, mais impulsivos,
querendo conquistar outras pessoas, mas não se envolvendo profundamente com ninguém. Eu vejo que existe essa necessidade de amadurecer, tomar cuidado com atitudes imaturas em relação aos outros. Eu vejo que existe realmente a necessidade de ter novidade, mas vocês podem ter novidade numa relação específica. Se vocês, principalmente, desenvolver a comunicação com o outro, existe também a necessidade de desenvolver a comunicação. É possível que alguns tenham dificuldade em expressar ao outro o que quer de fato, o que deseja, de uma forma muito sincera e transparente aqui. E se vocês não falam para o outro, não tem como o outro adivinhar o que vocês querem. Também vejo que alguns podem ter essa dificuldade em expressar ao outro o que quer por conta do ego. Alguns podem ter problemas com orgulho aqui, excessivo. E isso acaba dificultando também a expressar as suas vontades. É como se, eu vejo alguns, como se imaginassem aqui que o outro é que tem que prestar atenção para saber o que vocês realmente querem de fato. E eu vejo que isso é uma forma imatura de pensar e que deve ser trabalhada para alguns, para quem se identificou com isso. Então a lição aqui é realmente amadurecer esse lado mais que proporciona essa impulsividade, essa impaciência e essa característica de não querer se prender a ninguém, a se envolver de uma forma mais casual, descompromissada até. O 5 de ouros no ambiente indica aqui que as circunstâncias do momento podem estar gerando muita insegurança em vocês. Então, muitos de vocês podem ter questões, dificuldades no lado profissional e financeiro, que pode interferir aqui negativamente. Ou essa insegurança tem relação com questões de autoestima, de alguns de vocês terem baixa autoestima, talvez ficarem se desvalorizando, se inferiorizando aqui, seja por conta de aparência, se achar feio, ou por conta de não se achar bom o bastante para ter um relacionamento. Eu vejo que muitos de vocês podem ter essas dificuldades e isso acaba sendo refletido não só em alguns acabarem se envolvendo com pessoas que proporcionam mais dessa energia de insegurança, de abandono, de carência, como muitos de vocês podem ter realmente problemas de carência afetiva. E isso, às vezes a carência afetiva faz com que as pessoas acabem adotando posturas aqui que não proporciona segurança ao outro. Então acaba gerando mais dificuldade em ter um relacionamento estável por conta dessa questão da carência, da baixa autoestima. Então, para quem se identificou nesse sentido, é necessário desenvolver aqui o amor próprio. A Rainha de Copas também indica isso, para que vocês sejam capazes de cuidar do outro. Para se ligar emocionalmente, é necessário se amar primeiro. Então, tudo parte de si. Então, alguns podem estar focando muito no lado de fora, em querer preencher algum vazio aqui que vocês possuem dentro. E muitos de vocês podem querer preencher esse vazio através do sexo, de relações casuais aqui superficiais. E vocês podem perceber que não adianta. Quanto mais vocês buscam, mais vazios vocês se sentem, mais carentes vocês se sentem, e alguns podem se sentir muito mal consigo mesmo, de se sentir que tem até pouco valor. E é necessário desenvolver essa questão aqui da baixa autoestima, de buscar praticar mais o amor próprio, buscar se valorizar mais. Para alguns é isso, para outros pode ter relação com o aspecto financeiro, que acaba gerando dificuldade aqui para vocês terem um relacionamento estável. O valete de ouros no emocional indica que realmente alguns de vocês podem ter pouca estabilidade no momento, ou ter interesse numa pessoa que tem pouca estabilidade a oferecer. E eu vejo que vocês podem ter interesse em investir num novo relacionamento, mas ao mesmo tempo existe essa necessidade em alcançar um maior nível de estabilidade
não só interna, como também profissional e financeiro. Então, alguns de vocês podem desejar ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo querer focar mais no lado profissional por conta de desejar alcançar esse nível de independência profissional e financeira. O Papa aqui na conclusão indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência no signo de Touro, mas não necessariamente. E eu vejo que vocês podem acabar, depois desse período de possível reflexão e recuperação para alguns, vocês podem acabar conhecendo uma pessoa que vai ter interesse em se comprometer com vocês. Tende a ser uma pessoa muito tradicional, uma pessoa muito espiritualizada também. E uma pessoa que costuma... É uma pessoa que é certinha, entre aspas. Então, uma pessoa que costuma seguir os princípios que ele ou ela ou aprendeu na família, princípios e valores aqui, ou pode ser até uma pessoa muito religiosa e segue à risca o que a religião dele ou dela prega. Então eu vejo que alguns de vocês podem conhecer uma pessoa assim. Para outros de vocês, vocês já conhecem uma pessoa que é casada, é comprometida, e eu vejo que alguns podem ter interesse aqui em se envolver com essa pessoa. E nesse sentido eu vejo essa pessoa, não necessariamente essa pessoa tenha interesse em vocês, mas eu vejo essa pessoa adotando uma postura de muito respeito em relação a vocês, mas ao mesmo tempo querer preservar o relacionamento que ele ou ela tem aqui. Então o Papa também traz uma reflexão a respeito do que vocês valorizam, a respeito do amor, dos relacionamentos, e também buscar questionar o que vocês acreditam de relacionamento, porque alguns de vocês podem ter essas questões, esses possíveis valores baseados em ilusões aqui, valores distorcidos, que acabam fazendo com que vocês se envolvam com pessoas que não são capazes de proporcionar estabilidade no relacionamento. Então o Papa também traz essa reflexão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!